prazer que a gente vai ter essa sessão aqui com o Dr. Rodrigo Pimentel, né? E a flexibilização do horário foi mais pelo combinado mesmo, porque para ver se a gente dava um tempinho mais para as pessoas chegarem. Então, o Dr. Rodrigo, ele é cirurgião geral, ele é nutrólogo, tem mestrado, tem doutorado em áreas de ciências da saúde e hoje é o atual chefe da divisão de gestão de cuidados do hospital e nos presenteou aí com a sua participação para falar sobre a obesidade e o comprometimento de sistemas. O Dr. Rodrigo deve fazer a palestra em torno de 30 a 35 minutos e depois a gente abre para a discussão. Obrigada. Falar sem máscara que é melhor, né? Então, bom dia para todo mundo. Vamos lá, vamos falar sobre obesidade e o comprometimento de sistemas. Para passar é só esse aqui do meio? É o do meio, né? Pronto, perfeito. Então, vamos falar um pouquinho de obesidade. A obesidade é uma doença, né? Uma doença crônica, extremamente prevalente. Hoje nós vivemos uma pandemia de obesidade, né? A gente fala de tantas pandemias, mas a gente esquece de falar dessa pandemia da obesidade. Uma doença extremamente prevalente que vem aumentando a sua prevalência ao longo dos anos e continua a aumentar, tá? Ao longo dos anos. Causa hoje mais de 3,4 milhões de mortes ao redor de todo o mundo. Impacta aí em 4% dos anos de vida perdidos e impacta em 4% dos anos de vida ajustados por incapacidade. Então, não é só anos perdidos de vida, mas também anos em que você vive, mas não é capaz de produzir. Tá? É uma condição de saúde, a condição de saúde naturalmente das pessoas obesas, ela é sempre pior, né? E a gente vai entender por que essa condição de saúde é pior. A obesidade normalmente ela está relacionada a algumas comorbidades, né? Muitas comorbidades, vocês conseguem ver aqui. Então, hoje a gente sabe que a obesidade está relacionada a vários tipos de cânceres, a diabetes mellitus do tipo 2 e resistência insulínica, hipertensão arterial, acidente vascular cerebral, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca congestiva, asma, dor crônica, especialmente dor articular nas osteoartrites, embolia pulmonar, doença da vesícula biliar, entre outras que eu não trouxe aqui para citar. Então, veja como a obesidade impacta em diversos aparelhos, órgãos e sistemas. Então, essa fotinha aqui para ilustrar então, um pouquinho disso tudo que eu falei, né? A obesidade, então, está relacionada à apneia do sono, à diminuição da autoestima, e aí os problemas, né, Moni, psicossociais, os problemas respiratórios, problemas cardíacos, problemas dermatológicos, osteomusculares, hepáticos, lesões das articulações, já falei, lesões osteomusculares, até pé chato, a gente pode ver aí com uma associação com a obesidade. Vamos falar agora especificamente do impacto da obesidade em alguns aparelhos e em alguns sistemas. Tá? Então vamos começar pelo aparelho cardiovascular, pelo sistema cardiovascular. A obesidade é uma das principais causas de aumento da taxa de morbimortalidade por doenças cardiovasculares. Tá? A obesidade ela acaba gerando no sistema cardiovascular um ajuste funcional, tá? do coração, das artérias, e um ajuste estrutural também. Então, não é só a função, a estrutura desses órgãos também ficam impactadas. Em última instância, o que a obesidade vai causar no sistema cardiovascular é um mau funcionamento diastólico, uma hipertrofia ventricular e uma rigidez aórtica. Eu vou mostrar para vocês como é que isso ocorre. Então, quando a gente fala de hipertensão relacionada à obesidade, existem já várias causas comprovadas que ratificam essa hipótese, né, de que a obesidade pode levar à hipertensão. A principal delas é que a obesidade ela acaba fazendo um estado de hiperinsulinemia. Esse estado de hiperinsulinemia acaba fazendo com que haja uma lesão do endotélio vascular, e essa lesão do endotélio vascular enrijece esse endotélio, fazendo com que o vaso não dilate mais, né? E com isso ele acaba ficando com o sistema todo, com esse aumento de pressão no sistema todo, né? No sistema vascular. Tá? Além disso, o tecido gorduroso, o tecido adiposo, ele faz liberação de leptina. E a leptina vai lá no hipotálamo e consegue fazer a liberação desse neuropeptídeo Y. E o neuropeptídeo Y ele acaba estimulando o sistema nervoso simpático, que faz, por sua vez, vasoconstrição de todo o sistema arterial.
e com isso a gente tem um aumento da pressão arterial. Além disso, o tecido adiposo também acaba interferindo na produção de óxido nítrico, e o óxido nítrico é um dos responsáveis também por vasodilatação. Então, quando a gente tem uma diminuição da produção do óxido nítrico, aí associado à produção também de endotelina 1, a gente acaba tendo diminuição da vasodilatação e, consequentemente, aumento da pressão arterial, que vai acabar levando a essas lesões microvasculares. E as lesões microvasculares vão impactar diretamente no sistema renal, né, no aparecimento das doenças cardiovasculares, especialmente nas doenças isquêmicas do coração e do cérebro. Além disso, a gordura ela acaba se infiltrando no tecido miocárdico. Né? Então, a gente vai ter gordura no subcutâneo, a gente vai ter gordura presinha ali nas vísceras abdominais, a gente vai ter gordura presa no aparelho respiratório e também no músculo cardíaco. Tá? E essa infiltração gordurosa no músculo cardíaco, no miocárdio, acaba influenciando na produção de ATP. Então, esse músculo acaba produzindo menos energia. Se ele produz menos energia, ele bate com mais dificuldade. Ele tem mais dificuldade em contrair. E se ele tem dificuldade em contrair, ele acaba dilatando. Aí que aparece a insuficiência cardíaca congestiva. Esse coração começa a ficar, no primeiro momento, né, no momento da infiltração gordurosa, ele começa a ficar hipertrófico e depois ele começa a ficar dilatado. Além disso, o paciente obeso ele acaba tendo que aumentar a sua volemia, aumentar a quantidade de sangue circulante para que ele possa suprir todas as células do seu corpo com nutrientes e oxigênio. Isso faz com que haja uma sobrecarga dentro do sistema vascular e, consequentemente, uma sobrecarga dentro do coração, também contribuindo, nesse caso, para a insuficiência cardíaca congestiva. E eu já falei também que, em última instância, o que vai acontecer com o coração é que ele dilata, né? E essa dilatação faz um remodelamento da parede. Então, aquele tecido que era tecido muscular começa a ficar um tecido fibrótico, e esse tecido fibrótico vai perdendo a sua função e, consequentemente, o coração vai piorando. Então, é um ciclo, né? Quanto mais eu engordo, mais eu infiltro a parede. Quanto mais eu infiltro a parede, mais eu lesiono essa parede. Quanto mais eu lesiono a parede, mais eu tenho insuficiência cardíaca e eu não consigo fazer atividade física para poder emagrecer, então eu continuo a engordar e eu continuo a infiltrar a parede e assim eu vou gerando esse ciclo vicioso. Aqui é uma figura que resume, né, o que eu estava falando. Então, a primeira fotinha ali é justamente a infiltração gordurosa dentro do músculo cardíaco, né? Então, a gente vê ali que ele vai infiltrando, vai fazendo essa esteatose, né, miocárdica e, consequentemente, disfunção cardíaca, disfunção ventricular e também remodelamento da parede cardíaca. Tá? Além disso, a gordura, eu já falei também, vai se infiltrando na parede do vaso, vai diminuindo a produção de óxido nítrico, vai diminuindo, vai produzindo mais neuropeptídeo Y, vai fazendo mais vasoconstrição por ativação do sistema nervoso simpático, e, consequentemente, a gente vai lesionando a parede do vaso. Então, você tem um coração doente e você tem os vasos doentes. E esses vasos começam a criar placas de ateroma, que vão, em última instância, se soltar e ocluir esses vasos, causando aí as doenças isquêmicas. E o paciente que precisa recuperar, precisa perder peso, precisa fortalecer seu coração, ele deveria ter um músculo bom, porque músculo é igual a função. Então, paralelo a isso, você tem uma infiltração do tecido gorduroso no músculo globalmente. E você começa a ter uma sarcopenia, você começa a ter um músculo cheio de gordura que não te permite ser funcional. E se você não é funcional, você não consegue recuperar a função cardíaca, você não consegue também emagrecer. Então, é esse ciclo que se fecha aí com esse impacto no músculo. Já no sistema respiratório, vocês vão imaginar que um paciente obeso, ele tem essa infiltração, esse aumento da quantidade de tecido subcutâneo, esse aumento da quantidade de tecido adiposo na parede torácica. E, consequentemente, você vai ter que fazer muito mais força para respirar, para vencer esse peso. É como se você estivesse respirando com um saco de areia em cima de você, né? Isso faz com que haja uma diminuição da capacidade residual funcional. Ou seja, você começa a expandir o seu pulmão menos. E expandindo o pulmão menos, você vai fazer menos trocas.
vai fazer menos oxigenação dos seus tecidos, consequentemente, vai favorecer o aparecimento de mais isquemia, né? Dificulta você conseguir fazer atividade física, porque você vai cansar com mais facilidade. Além disso, no sistema respiratório, a gordura também reduz a complacência pulmonar. Por que reduz a complacência pulmonar? Porque com esse peso todo, você não consegue expandir o pulmão, você acaba fazendo mais atelectasia, os alvéolos ficam todos fechados. Além disso, a gordura também impacta na produção de surfactante, o que favorece também a atelectasia. Então, é um paciente que respira com mais dificuldade por questões estruturais da parede torácica e do parênquima pulmonar. Assim como acontece do coração, também existe uma infiltração, uma deposição de gordura no tecido alveolar. Então, você também diminui as áreas de trocas gasosas. E a gente tem que lembrar que também tem alteração vascular, ou seja, o endotélio não consegue permitir ali as trocas gasosas bem feitas no pulmão. Então, é todo um processo, né, como se uma coisa fosse desencadeando a outra e fosse retroalimentando, né, o problema. Além disso, muitos estudos eles já conseguem correlacionar o aparecimento de obesidade com asma, né? A gente sabe que o tecido adiposo acaba produzindo vários fatores inflamatórios, especialmente TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 6, que vão, de uma certa forma, inflamar a parede dos brônquios, fazendo com que haja uma hiperreatividade brônquica. Além disso, a infiltração de gordura nesses órgãos faz com que haja migração e ativação de macrófagos. E os macrófagos também vão causar liberação ali de citocinas, de lipocitocinas, fazendo com que haja mais inflamação naquele tecido e, consequentemente, o aparecimento do broncoespasmo. Quando a gente vai falar do impacto no sistema osteomuscular, esse talvez seja o mais evidente de todos. Todo mundo conhece aqui alguém obeso que tem dor articular, principalmente dor no joelho, dor no pé, né? O peso maior em cima de uma estrutura que não foi feita para aguentar aquele peso todo, né? Então começa a ter destruição de cartilagem, destruição de líquido sinovial, isso causa dor. Fora isso, existe infiltração gordurosa, infiltração de células adiposas no tecido ósseo, substituindo osteoblastos e osteoclastos por tecido gorduroso. E eu não faço com isso o remodelamento ósseo. Se eu não faço o remodelamento ósseo, o meu osso envelhece mais rapidamente, porque eu não consigo repor aquela matriz óssea. Se eu não consigo repor, ele envelhece mais cedo, ele fica mais frágil, eu aumento o número de fraturas também. Então, o indivíduo obeso, ele tende a ser mais osteoporótico por conta disso. Ele tende a ter mais osteoporose por conta disso. Tá? Além disso, a gente já falou aqui, que esse tecido gorduroso ele acaba se infiltrando no músculo, né? E músculo é igual a função. Então, o obeso, ele passa a ser um indivíduo que a gente chama de sarcopênico, que é muito comum nos idosos, né? E não nas pessoas jovens. Mas a gente já sabe hoje que as pessoas jovens, obesas, elas tendem a ter essa infiltração gordurosa no tecido muscular e, consequentemente, elas tendem a ser sarcopênicas. E se elas são sarcopênicas, elas naturalmente perdem função. Se elas perdem função, elas deixam de produzir, né, para si e para a sociedade. Agora vamos falar um pouquinho do impacto da obesidade no fígado, né? Esse está bem estabelecido já. A gente, quando começa a engordar, a gente começa a depositar gordura nos tecidos, no tecido celular subcutâneo, mas também nas vísceras, né? Nas vísceras abdominais, a gente começa a infiltrar o osso, a gente começa a infiltrar o miocárdio, a gente começa a infiltrar o tecido gorduroso, o pulmão, e a gente também infiltra o tecido hepático com a gordura. E aí, esse aumento aí da adiposidade abdominal, com geração de resistência insulínica, com aumento de ácidos graxos livres, né, com aumento da ingestão aqui de frutose, que vai ser transformado em triglicerídeos, né? E obviamente associado a fatores genéticos, vai fazer o que a gente chama de esteatose hepática, né, que é essa infiltração da gordura do tecido hepático. Isso atrai macrófago, são as células, né, estreladas, elas acabam sendo ativadas ali dentro do tecido hepático para tentar tirar dali
essa gordura. Isso gera inflamação. Inflamação gera produção de citocinas, né? Interleucina 1, beta, interleucina 6, TNF-alfa. Isso faz inflamação. Quando faz inflamação, esse tecido hepático começa a ser destruído, e a gente chama isso de esteatose, esteatohepatite não alcoólica, né? Seria o mesmo processo de inflamação, só que ao invés de ser o álcool produzindo, é uma infiltração de gordura no tecido hepático. Se a gente não controla isso, ele vai inflamando e vai cicatrizando. Essa cicatriz vai virando fibrose. Quando vai virando fibrose o tecido hepático todo, ele vai perdendo função, e esse paciente evolui para cirrose hepática. Uma cirrose hepática associada a NASH, associada a esteatohepatite não alcoólica. Hoje, nos Estados Unidos, já é a primeira causa de cirrose hepática. A gente já não fala mais em cirrose hepática causada por álcool em países de primeiro mundo. A gente fala hoje em cirrose hepática causada por esteatohepatite não alcoólica. Talvez seja o maior problema de saúde pública dos Estados Unidos, seja hoje a esteatohepatite não alcoólica. Pelo perfil, né, alimentar e pelo perfil antropométrico das pessoas de lá. E a gente está no mesmo caminho. Se a gente pegar hoje as taxas de prevalência de esteatohepatite não alcoólica e de alcoólica, a gente já começa a perceber uma inversão. Hoje a gente vai deixando de ter pacientes cirróticos por álcool e começa a ter pacientes cirróticos por esteatohepatite. E o aparecimento de cânceres, né? Então, vários mecanismos aí estão associados hoje à obesidade e o aparecimento de cânceres. O que a gente precisa entender é que a obesidade, pelo que a gente já viu aqui, ela é uma doença eminentemente inflamatória. Por onde ela passa, ela inflama. Toda vez que ela inflama, ela faz com que haja ali uma mudança no padrão do tecido, na histologia, né? E toda vez que você vai mudando essa histologia, você pode ter algum erro ali que propicie o aparecimento de uma célula diferente do que deveria estar ali, causando câncer. Tá? Então, basicamente, quando a gente fala de impacto da obesidade no aparecimento de câncer, a gente está falando que, por ser uma doença inflamatória, ela vai acabar aumentando o turnover daquelas células e, consequentemente, em algum momento, pode sair do controle e aparecer um câncer. Já falei, né? Então, sobre isso. Sim, e além disso, a resistência insulínica, que também está super associada com o aparecimento de câncer. Né? Então, o obeso ele tende a ter resistência insulínica. Né? A gente já viu, pela própria infiltração hepática e pelos hormônios que o tecido gorduroso secreta. E essa resistência insulínica faz com que haja um aumento da disponibilidade, né, de nutrientes, e isso pode acabar favorecendo essas células que se replicam muito rápido, que são diferentes, né, e que acabam consumindo mais nutrientes, mais energia. Então, isso também é um fator que pode estimular o aparecimento de células cancerígenas. Então, resumidamente, foi o que eu falei aqui agora, né? O acúmulo de tecido adiposo vai gerando essa inflamação crônica de baixo grau, com produção aí aumentada de leptina, de resistina, de TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6, uma diminuição das adiponectinas. Além disso, o tecido adiposo também faz essa resistência insulínica com uma hiperinsulinemia compensatória, ou seja, você aumenta a produção de insulina para tentar compensar a resistência insulínica, faz com que haja um aumento da biodisponibilidade aí de proteínas, de fatores de crescimento de hormônios, né? Aumenta a quantidade de estrógeno livre, aumenta a quantidade de IGF-1, que é fator de crescimento, e aumenta também o estresse oxidativo com geração aí de vários radicais livres. Tudo isso junto vai fazer com que haja uma mutação nessas células, propiciando o aparecimento de cânceres e, consequentemente, favorecendo o aparecimento de metástases, porque lembre que o vaso está danificado, então as células conseguem passar mais facilmente por essa barreira, chegar em outra localização fazendo metástases. Tá? E invasão de outros órgãos também. Por quê? Porque os órgãos também estão infiltrados com gordura e também estão com sua defesa comprometida. Né? Ao invés da defesa estar tentando controlar ali as células cancerígenas, as defesas todas do organismo estão tentando combater a presença daquela gordura naquele tecido. E aí, o impacto na saúde mental, né? Que é também uma epidemia
hoje, né, na nossa população, a saúde mental? Né? Quantos que a gente conhece hoje que se automedicam, né, que precisam de um acompanhamento especializado nisso, e com a obesidade não é diferente. A gente sabe que existe uma relação muito próxima entre a obesidade e saúde mental. Né? É um ciclo que também vira um loop infinito. Né? A gente sabe que o paciente obeso ele sofre mais preconceito, ele sofre mais intolerância, ele sofre mais discriminação. Consequentemente, ele começa a sofrer do ponto de vista de saúde mental, e isso faz com que ele coma mais, ele come mais, ele engorda mais, e ele sofre mais. E isso vai virando um loop infinito. Né? Além disso, a própria obesidade, o próprio tecido adiposo acaba secretando algumas citocinas e alguns hormônios que impedem a produção de hormônios que poderiam melhorar a saúde mental. Tá? Então, ele também mexe com os neurotransmissores. E isso faz com que o paciente também adoeça do ponto de vista de saúde mental. Aí falei que é um ciclo vicioso e esse risco... Desculpa, deixa eu voltar aqui. E esse risco crescente de baixa autoestima, transtorno de humor, transtornos motivacionais, problemas alimentares, a imagem corporal distorcida, problemas de comunicação interpessoal, né, isso tudo afetando direta ou indiretamente a vida em sociedade desse indivíduo. E aí, quando eu vou falar dos pacientes oncológicos, né, isso eu estou falando na população em geral, e agora quando a gente vai falar dos pacientes oncológicos, a obesidade é ainda mais agressiva. Né? Lembra que o paciente oncológico, ele já tem por si só o seu estado nutricional já comprometido, ele é um paciente mais hipercatabólico, ele normalmente consome muito mais proteína do que carboidrato, do que lipídio, porque ele tem alterações estruturais, então ele precisa repor a alteração estrutural. Ele é um paciente mais inflamado, e quando a gente está inflamado, a gente já viu aqui, citocinas, né, interleucinas, TNF-alfa, que são de base proteica, então ele precisa de aminoácido para produzir os fatores de complemento, para produzir as interleucinas. Consequentemente, ele vai recrutar mais proteína do seu músculo, ele vai perder função. E se ele é obeso, ele já vinha perdendo função por infiltração gordurosa naquele músculo. Então, é um paciente que já tem uma desnutrição, mesmo que obeso. O paciente obeso, ele pode ser desnutrido, ou ele pode ser mal nutrido. Né? Fica mais bonito, menos contraditório. Então, o paciente obeso, ele pode ser um paciente mal nutrido. Quando a gente vê um paciente internado, a gente normalmente diz assim, não, ele pode ficar uns dias aí sem comer porque ele tem reserva, ele aguenta. Mas, normalmente, a reserva que ele vai consumir não é a reserva lipídica, não é o tecido adiposo, não é o triglicerídeo que está estocado no adipócito. Ele vai consumir a musculatura. E aí ele vai consumir a musculatura estriada, músculo do quadríceps, músculo do bíceps, mas ele vai consumir também os aminoácidos que estão ali compondo o diafragma. Ele vai consumir as células musculares que estão ali compondo o miocárdio. Então, ele consome de maneira global o seu músculo, ele vai perdendo função. O paciente oncológico, mais ainda, porque ele já vem com essa inflamação de baixo grau crônica da própria doença. Além disso, o paciente oncológico, ele ainda tem o efeito da medicação. Né? Ele tem o efeito ali do quimioterápico, da radioterapia, ele tem o efeito ali da cirurgia, tudo isso vai espoliar o paciente. Então, todas as vezes que você tem um paciente oncológico obeso, você tem que redobrar sua atenção. Porque se o obeso já é uma bomba relógio, né, como a gente viu, o paciente oncológico obeso, ele é barril dobrado, certo? De pólvora. Então, o que a gente conclui? Né? A gente conclui que o sobrepeso e a obesidade têm impactos em diferentes sistemas, em diferentes dimensões de saúde, né? E a gente deve considerar o tratamento da obesidade hoje na nossa sociedade como algo urgente, uma prioridade de saúde pública. Tá? Há necessidade de estratégias hoje na nossa sociedade abrangentes que a gente possa prevenir e controlar essa epidemia de obesidade. Certo? Então, a gente precisa ficar atento. Hoje, a gente tem um discurso da aceitação da obesidade na nossa população, e às vezes isso é colocado como algo que tem que ser naturalizado.
Eu não estou dizendo aqui que a gente deva discriminar o obeso, não é isso. Mas a gente deve sim, enquanto profissionais de saúde, entender que a obesidade é doença e que a gente precisa tratar a obesidade. É uma doença e precisa ser tratada. Né? Então a gente não vai estimular ninguém a ser obeso. Né? A gente não vai condenar a pessoa por ser obesa. Né? Mas a gente também não pode estimular a obesidade. Nós precisamos tratar a obesidade para que a gente possa reverter diversos quadros de saúde. Tá? Essas foram as referências que eu utilizei para montar a aula. Tá? Eu vou deixar depois, acho que fica disponível depois, né, professora, o slide e a aula gravada para vocês poderem consultar depois. E é isso. Muito obrigado. Agora vamos para as dúvidas. E aí? Dúvidas? Meu nome é Simone. O senhor falou muito sobre a tal da cirrose, né? Essa parte que o senhor falou sobre a questão do fígado é aquela que a gente que é conhecida como gordura no fígado. Gordura no fígado. É justamente isso. Quando a gente vai fazer lá o exame de ultrassom, o médico fala para a gente, você está com gordura no fígado. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Normalmente, se a gente for fazer um rastreio assim, a maioria já vai ter algum tipo de infiltração gordurosa. Normalmente, a grau 1, grau 2 é a pré-inflamação. Grau 3 inflamou, então você já começa a ter lesão do parênquima hepático. E grau 4, cirrose hepática. Ela provoca tudo isso, né? Uhum. Quando a gordura chega ali dentro do parênquima hepático, o macrófago que fica ali, né? O fígado é um grande depósito de sujeira mesmo, né? A gente vai limpando ali um monte de coisa, depurando um monte de impureza. Quando a gordura chega, o fígado entende que aquilo não deveria estar ali, é uma impureza. E aí ele vai tentar combater aquilo, tirar aquilo. E a forma de tirar é com as células inflamatórias. Então você começa a fazer inflamação. Só que a célula inflamatória, ela está mirando na gordura, como numa guerra, né? Você está mirando no seu adversário, mas está morrendo civil, está morrendo gente que não tinha nada a ver com isso. É a mesma coisa. Você começa a tentar destruir aquela gordura, mas está matando quem está do lado. E aí as células hepáticas, que seriam as células funcionantes do fígado, começam a morrer também. E quando morre, o jeito da gente substituir, até um certo grau, a gente recupera. Né? Tecido hepático a gente recupera, mas depois de um tempo ele cansa. Ele fala, não vou mais recuperar isso aqui não. Vou substituir por tecido fibrótico porque o negócio está feio, não vai melhorar. E aí fibrosou, perdeu função. É outro tecido, perdeu função. Perdeu função, acabou o fígado. Transplante hepático. Hoje, como eu falei, a maior causa de cirrose hepática nos Estados Unidos, maior causa de transplante hepático nos Estados Unidos. Mais que vírus, mais que álcool, mais que doença reumatológica, né, autoimune, é doença gordurosa do fígado. Obrigada. E talvez daqui a pouco a gente veja isso passando para os transplantes cardíacos, né, já é com certeza hoje a maior associação de doenças isquêmicas, né, infarto e derrame, infarto e AVC isquêmico. Hoje, a maior associação já é a presença de obesidade. Aterosclerose. Obesidade e resistência insulínica. Mais perguntas? Gente, por favor, quem não assinou a lista, assina, por favor. Deve estar por esse ladinho daí, né? Veio para cá? Ah, tá joia. Eu vou fazer um comentário, né? E uma pergunta que eu acho que eu ia exatamente nesse finzinho que você tocou, assim, com todo cuidado, mas usar um termo que está na mídia, que é a gordofobia, né? Essa abordagem é uma coisa, assim, bem importante. Eu queria ouvir sua opinião, né? De consultório, de atender pacientes, porque a gente tem que ter esse cuidado para dizer o que a gente quer dizer do ponto de vista científico, mas ter o cuidado com o movimento social que não é pequeno, né? Hoje, quando eu abri logo cedo um site desses de mídias de notícia, além de ser uma questão política conhecida, virou político partidária, porque associaram uma declaração do atual presidente da República ontem, e era uma comentarista política elogiando a coragem de falar que a obesidade é doença em todas as letras. Mais ou menos isso estava na reportagem. E o que isso significa diante de um movimento social que é legítimo, né, de você evitar qualquer tipo de, evitar e banir qualquer tipo de discriminação. Sim.
e junto com algumas coisas da ciência que a gente não consegue estabelecer diretamente a relação com estar obeso. O obeso traz morbidades, né? Então, do ponto de vista cardiovascular, a gente tem tudo isso que você falou de inflamação, muita disfunção diastólica, que é o principal. O obeso mórbido, aí ele desenvolve outras alterações, mas, no geral, o obeso grau 3, o mórbido, ele faz até disfunção diastólica e hipertensão. Mas ele tem mais aterosclerose, ele tem mais distúrbio glicídico, ele tem mais distúrbio lipídico. E isso aí, resistência à insulina, que está no misturado e no fundo de muitos deles. Então, isso de fato provoca a aterosclerose. Sim. Isso provoca rigidez arterial, como você falou. Então, assim, ainda que nem todo obeso tenha metabolicamente distúrbios similares, você tem uma linha aí de quem é menos alterado até mais alterado. A genética influi. Sempre. Como é que vocês que lidam com isso? Eu lido também no ambulatório de cardiologia, no consultório, mas assim, como vocês lidam nessa questão social que é forte? Perfeito. Né? A gente tem que traçar uma linha bem definida. Gordofobia é discriminação. Né? Gordofobia é discriminação. É você discriminar alguém por uma condição de saúde. Nesse caso, uma doença crônica. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa é você estimular que as pessoas fiquem obesas, né? Ou tratar a obesidade. Isso é outra coisa completamente diferente. Eu acho que a gente tem que falar sim de gordofobia. Existe gordofobia no nosso meio, a gente sabe. Né? Quantas vezes a gente já ouviu alguém falar, eu já ouvi, eu não gosto de gordo. Né? Existem vários mecanismos para a pessoa estar gorda, para a pessoa estar obesa. Né? Não é um mecanismo único, não é porque ela quer, não é porque é preguiça, não é porque é desleixo. Né? O gordo não está gordo porque ele um dia acordou e disse, vou ficar gordo. Né? Com raras exceções, não vou ficar gordo. Ninguém vai ficar gordo porque quer. Algo está levando a ele a engordar. Né? Seja um distúrbio psíquico, seja uma alteração hormonal, seja uma outra morbidade, qualquer um tumor. Né? Existem várias causas. Né, de obesidade genética. Então, a gente precisa estabelecer esse limite entre entender que aquilo é uma doença e a gente precisa tratar, a gente precisa levar aquilo de maneira séria, né, tratar, mas isso não nos dá o direito de discriminar quem está com a condição. Isso é outra coisa. Né? Então, a gente tem que combater a gordofobia, sim, mas a gente não pode naturalizar a obesidade. A gente tem que entender que existem pessoas obesas que merecem respeito, merecem estar nos espaços, né, tem lugar de fala, mas elas têm uma condição de saúde, uma doença que precisa ser tratada. São duas coisas completamente diferentes. E é isso que a gente precisa educar a população. Né? Não é com discriminação, não é com discurso raivoso que a gente vai conseguir mudar essa realidade. É em sessões como esta, né, que estamos fazendo aqui entre profissionais de saúde, é com a população que não é profissional de saúde, que não tem entendimento da coisa, é educando essas pessoas que nós vamos trazer essa consciência de que a obesidade é uma doença que nós vamos precisar tratar. Precisamos de investimento em saúde pública para isso, políticas de saúde para isso. Nossa política de saúde para a obesidade ainda é muito ruim. Né? Hoje, para vocês terem ideia, no SUS, o tratamento da obesidade ele é limitado apenas em dietoterapia, atividade física ou cirurgia bariátrica. Com todos os problemas que nós temos na cirurgia bariátrica. E a psicoterapia, e o estímulo a medicamentos que estão aí, que né, são eficazes e que precisam ser usados em algumas situações. Né? Remédio para a obesidade não presta, não funciona. Se for por essa lógica, remédio para hipertensão arterial não presta e não funciona. Doença crônica a gente trata cronicamente. Né? Hipertensão. Você toma um remédio, você melhora a pressão. Parou de usar o remédio, volta a ser hipertenso. Obesidade é a mesma coisa, doença crônica. Tomou um remédio, melhora a obesidade. Parou de tomar um remédio, a tendência é engordar de novo. Doença crônica. Então a gente precisa ampliar as nossas possibilidades terapêuticas. Né? Ampliar as nossas possibilidades terapêuticas. Não limitar. Não dizer ou é isso ou é aquilo. Peraí para você ficar gravada. Queria muito assistir sua palestra, eu estava atendendo. Vai ficar eu sou fisioterapeuta, trabalho no ambulatório. E assim, na verdade é um relato de algo que aconteceu na minha família. Eu perdi uma cunhada de obesidade mórbida aos 40 anos. E ela é mais de 200 quilos, né? Então foi bem difícil porque ela vinha com quadro de erisipela.
E a pandemia, ela ficou com medo de ir para o hospital, de tratar no hospital, ficou tratando em casa. E aí evoluiu que o médico precisou internar para poder tomar um antibiótico venoso. Só que nessa de internar, a gente não sabia que ela já estava dormindo sentada há muito tempo. Eu acho que ela evoluiu para uma apneia do sono. E aí, quando o médico pediu para que ela deitasse... Ou insuficiência cardíaca, né, Adriana? Para que ela deitasse, eu acho que... eu não sei, isso que eu quero saber. Eu, enquanto fisioterapeuta, esse paciente, ele já convive com uma hipoxemia, porque, assim, ela deve ter feito, talvez, um quadro de pneumonia, e ela evoluiu com uma hipoxemia severa, teve que ser entubada, né? Ela ficou no hospital da Pivida, do Tereza, né? E foi uma dificuldade, porque, assim, achava que era TEP, mas ela não tinha como fazer uma tomografia, porque ela não entrava no tomógrafo. Ela ficou na cama, não conseguia virar, porque as macas não suportavam o peso. Nós não estamos preparados para esse tipo de paciente. As macas, elas, se virasse ela, poderia pender e a maca cair. Sim. Na época, a gente pensou até em tentar transferir. O desespero da gente foi tão grande que a gente precisou tentar transferir. Mas não tinha ambulância que levasse ela, né? Então, ela foi entubada. E aí, a intubação super difícil. Acabou que o tamanho da cânula não era uma cânula adequada para ela. Aí, precisou reintubar. Aí foi, né? Aí, assim, como você falou, a questão da gordofobia. A gente viu, não falo nada da equipe de lá, foi maravilhosa, né? Tanto que, assim, era a maior dificuldade deles para dar um banho, tinha que parar a UTI inteira para todo mundo entrar no banho, para dar banho nela, né? E aí, assim, uma coisa que me tocou, eu, como profissional de saúde, foi que o colega disse assim, Tatiana, ela está, como uma pessoa que fuma, ela está sofrendo as consequências da obesidade. Sim. E aí, na hora que a ficha caiu, porque, assim, não era só erisipela, era tudo. Era um equilíbrio fino que existia ali, que algo desequilibrou. Tinha um estado inflamatório já acontecendo, tinha uma disfunção cardíaca, provavelmente, e já pulmonar. E aí ela evoluiu. E eu ficava assim, as doses cavalares, né? Porque as doses são calculadas em cima do peso. Então, eu acho que era muito sedativo. Ela evoluiu para aquela paralisia do sistema gastrointestinal, né? Uhum. E aí foi. Aí complicou, acabou que... ela faleceu. Você imaginar que é uma paciente obesa mórbida, obesa grau 3, né? Esse depósito de tecido adiposo na parede, então você faz um aumento da resistência mesmo da parede em expandir, por conta do peso. Aí você tem infiltração gordurosa no diafragma, você tem aumento da gordura visceral, que não deixa o diafragma abaixar, porque não tem espaço para ele abaixar, para ventilar. O pulmão fica colabadinho, tem já alteração do surfactante, colaba os alvéolos, meio de cultura para bactéria, pneumonia. Né? Pneumonia. O que estava ruim piora, porque já tinha inflamação pela infiltração gordurosa, agora tem uma bactéria causando inflamação. O corpo não aguenta, aí você entuba. Aí a cânula tem que ser maior, porque você tem que mandar mais ar no ventilador, com mais pressão, para você vencer essa resistência toda. Né? E aí, às vezes, quando você bota muita pressão, você lesiona o alvéolo. Né? Colaba os vasos sanguíneos ali, não consegue fazer as trocas. O posicionamento, uma vez, e ela, como ela tinha a gordura aqui, então... ela estava com dificuldade. Eu disse, gente, a gente tem que reposicionar ela. Sim. Então, eram 4, 5 pessoas para a gente tentar conseguir manter aquele tórax dela elevado. E que você veja quantos fatores você vai ter que controlar para melhorar essa condição. É muito difícil. Então, é muito difícil. Muito difícil. O obeso, ele morre por doenças químicas, ele morre por infecção, ele morre por insuficiência respiratória, né? Ele morre por cirrose hepática, ele morre por diversas coisas, diversas causas. Tem mais aparecimento de câncer. Então, eu ainda não assisti, diz que é maravilhoso, né? Eu ainda não assisti. Ganhou o melhor. Fazer até um comentário aqui farmacológico. Você fez um relato real e extremo do que tudo que pode acontecer e de despreparo, né? Com a situação da obesidade mórbida. Mas até o ajuste de droga por quilo de peso é questionável. A gente não sabe. Quando você testa nos estudos de fase 1 e 2, de ensaios clínicos com medicamento, você tem até um limite de peso.
Há algumas recomendações de sociedade de farmacologia e lógico, também das áreas de prescrição, de que você deva considerar um limite, acima do qual você não ajusta mais dose. Você sabe se está sendo efetivo? Fica a dúvida. Tem drogas que impregnam no tecido adiposo e depois a liberação é lenta. É isso que eu ia dizer. Por exemplo, de ação neuromuscular, de ação neurológica. Você altera e aí você pensa que está melhorando. Isso. Altera farmacocinética, biodisponibilidade. Então, esse é um problema de saúde também. Né? Como você fazer o tratamento num paciente crítico, como era o caso da sua parente, né, de sua cunhada. Tem medicações que são naturalmente mais lipofílicas, né? Então vão se impregnar no tecido adiposo e não vão chegar no tecido que deveria chegar. Né? E depois sai liberando para a circulação. Aí depois vai liberando. Então, você pensa que está recuperado aquele sistema que você inibiu, geralmente a gente está falando de inibidores, Sim. quando na verdade, daqui a 6 horas, ia ser liberado tardiamente e aí acontece. Bom dia, professor. Bom dia. Eu tinha lido sobre questões de consequências epigenéticas da obesidade. Certo. Que o paciente, por ser obeso, ele já tem ativação, acetilação de alguns genes que agravam o próprio quadro da obesidade. Aí eu queria saber se já tem algum avanço sobre a gestão desses genes que possa assim, melhorar o quadro na recuperação. Não. Terapêutica a gente não tem nada. Para quem não sabe, a epigenética não é uma alteração genética, né? É uma alteração na ativação ou na desativação de um gene. Tem a ver com, enfim, vários mecanismos, mas tem a ver com o desenrolamento do DNA através do desenrolamento das proteínas que estão ali compondo o DNA, que são as histonas. Então, a gente sabe que algumas pessoas, elas têm alguns genes que são mais hiperativados, ficam ali expostos o tempo todo para serem transformados, né, naquela cadeia toda de RNA mensageiro, transcrição e produção de substâncias, proteínas, né, que podem ser neurotransmissores, podem ser hormônios, o que for. Então fica ali hiperativado e a pessoa vai o tempo todo produzindo aquela substância que faz com que ela engorde. Ou o contrário, digamos, ela vai ter uma inativação do centro genético que comanda os hormônios ali da saciedade, por exemplo. Então ela fica o tempo todo bloqueada, ela nunca está saciada. Não é uma alteração gênica, não tem uma mutação, né? Então você não tem como detectar aquilo de maneira fácil, né? Através dos mapeamentos genéticos. A gente sabe que o gene dele é normalzinho, né? É tudo normal, não tem uma mutação. O que tem uma hiperativação, uma supressão fixa daquilo. Como é que se chega àquilo, eu não sei ainda, né? Acredita-se que algumas questões, inclusive no intragestação, né? No período gestacional, que a mãe possa ter ali algum contato com alguma substância, ou a mãe seja obesa e acaba suprimindo coisas ali, podem interferir na epigenética, ou substâncias que a gente entra em contato. Poluição, cigarro, enfim. Então eu não sei o mecanismo que causa a epigenética, e eu hoje não sei como tratar isso. Porque primeiro eu precisaria identificar em que gene está o problema e produzir uma substância que chegasse lá e inativasse aquilo ou ativasse aquilo. Então, é muito ainda embrionário esse conceito de epigenética. Eu sei que ele existe, eu sei que ele está relacionado com a obesidade, mas eu não sei o que causa de fato e eu não sei como tratar quando aquilo está presente. Então, ainda a gente está vivendo essa fase aí do boom dos estudos da obesidade. Eu acho que em algum momento, talvez nós não... Eu espero que sim, mas talvez nós não peguemos mais isso, né? As gerações futuras vão estar tratando aí obesidade com coisas que vão mexer, né, com ativação e inativação de genes. Mas isso ainda não tem nada na literatura que eu possa trazer para vocês, assim, essa substância é capaz de melhorar. A gente trata dessa forma, ou você tirar o indivíduo do ambiente que causou, possa reverter a situação. Não tem essa recomendação ainda. Obrigada. Lembrar, né, que a obesidade ela é multifatorial, né? Então é genética, você pode ter mutações que causam, você pode ter cromossomopatias que causam, né? Pode ser gene, pode ser cromossomo, pode ser a síndrome de Down, por exemplo, né, uma doença cromossômica que pode levar à obesidade. Você tem alterações comportamentais, você tem alterações situações ambientais que podem favorecer,
você tem a epigenética, você tem... A própria publicidade pode fazer com que... É um problema hoje, é uma causa de... Está lá nos livros, né, texto. Causa de obesidade, publicidade. Você está lá no restaurante e por mais R$2 você pega o combo grande em vez do combo médio, né? Sendo que sua fome era pequena. Então, essas coisas todas, né, esse apelo publicitário também pode causar obesidade. Então, ela é multifatorial. Normalmente não é uma causa só. Vai ter epigenética, mas que vai casar com o ambiente, vai casar com a publicidade, vai casar com alguma alteração ultragenética, enfim. E uma política que vise combater isso tem que pensar nisso tudo. Sim. Como foi do cigarro a partir dos Sim. anos 90, né? Vocês não viveram isso, mas eu vivi. Rodrigo, não sei se viveu. Peguei Cigarro eram as melhores propagandas que havia, era de Marlboro, né? E Hollywood. Todos muito saudáveis, todos muito lindos. Ricos, não havia, bem-sucedidos, né? Exato, e havia já alguma evidência de males diretamente causados pelo tabaco, mas não se tinha uma associação direta, apesar dos estudos de pulmão terem começado lá na década de 40 e 50, um clássico aí para quem queira ler de associação de fumo industrializado com câncer de pulmão é Doll e Hill, 2 autores citados em qualquer pós-graduação, em pneumologia e tal. Mas foi a partir da década de 70 que isso se certificou e o estudo Framingham trouxe as questões cardiovasculares e tabagismo como fator de risco direto. Mas as propagandas eram, eu que sou antes da década de 70, as propagandas eram maravilhosas. Sempre então, você estimulava você a consumir o cigarro. Então, tem que entrar nessa parte importante. Sim, que o os professor controles, Rodrigo né? falou, exatamente. O combo foi ótimo, exemplo do Hoje combo, e é isso mesmo. Mas você paga a sua fome e vai caber naquela coisa grande, não era daquilo. Então, assim, coisas conscientes, mas quase no nível aí do inconsciente coletivo, que é essa coisa da economia e tal. A gente hoje, por exemplo, uma coisa que a maioria aqui não deve saber, bota lá no rótulo, é permitido hoje você botar 0 gordura trans. Tá? Vai estar lá, gordura trans. Você tem que certificar se é 0 mesmo, porque 0 até 0,5 você pode dizer que é 0 numa porção. Então, um pacote de biscoito que tem 20 biscoitos, ele bota aqui em uma porção 3 biscoitos é 0. Mas quando você junta 0,5 com 0,5 de mais 3 biscoitos, com 0,5, aquilo virou 3 gramas de gordura trans. Então, ele não é mais 0 trans. Ele é 3 gramas de gordura trans. Você não vai comer só 3 biscoitos. Então, veja que a legislação permite coisas que nos enganam. Que nos enganam. Você acha que está vivendo uma vida saudável e não está. Vão dormir com essa hoje. Vai todo mundo olhar rótulo, né? Vai todo mundo olhar rótulo agora. Combo, né? Combo é o mais normal hoje em dia. Você chega, por mais R$1 você leva batata grande. Né? Não é assim? Por mais R$1. Você sabe o que é R$1, né? Então eu vou botar aqui porque eu estou na vantagem. Eu estou levando vantagem. Não. Quem está levando vantagem é quem está vendendo, né? E a indústria toda depois aí de drogas e cirurgias, e, enfim, a gente não vai entrar nessa questão agora, mas que vai também estar levando vantagem disso aí. Mais perguntas ou encerramos? Ô, Rodrigo, muito obrigada, viu? Foi ótimo. Obrigado E é pelo bom convite. assim, né? Palmas aí. O recado dado de uma forma objetiva e dentro de um espaço que a gente pode discutir, né? E tirar dúvidas e trazer experiências e tal. Muito obrigada, foi ótimo. Obrigado pelo Muito bom. convite, estou à Obrigada, disposição. gente. Obrigada.